Olá a todos! Nessa videoaula nós vamos estudar o Teorema de Green. Bem, o Teorema de Green ele fornece uma relação entre uma integral de linha ao redor de uma curva fechada simples, ou seja, uma curva que tenha, por exemplo, essa característica aqui, e uma integral dupla sobre a região do plano D delimitado por gama. Então, primeiramente, nós vamos enunciar o teorema. E o teorema, uma das formas de se enunciar, está nesse formato, onde eu vou fazer algumas observações. Seja F maiúscula um campo vetorial de classe C1, ou seja, que seja derivável e as suas derivadas parciais sejam todas contínuas, e U um aberto. Se gama é uma curva fechada simples, suave por partes, contida inteiramente em U, e se D é uma região delimitada por gama, então nós temos essa relação. Existe uma outra formulação para o teorema de Green, e aqui eu só gostaria de fazer algumas observações. O que eu gostaria de interpretar como hot de F para esse caso aqui? Lembre-se que o que nós definimos como rotacional de um campo vetorial, eu havia convencionado com vocês o seguinte, que se o campo estivesse em R2, então a última coordenada nós iríamos zerar. E ao zerar aqui, nós teríamos aqui o quê? Bem, derivada em relação a x, derivada em relação a y, e vamos imaginar que o nosso campo F seja da forma PQ, porque PQ pode, o que não pode é PK. Bem, perdão por essa piada sem graça. Então aqui a gente coloca o P e o Q. Se tivesse um PQR, ou seja, um campo vetorial em R3, a gente colocaria aqui o R e aqui derivado em relação a Z. Então quando a gente arma o nosso rotacional dessa maneira, o resultado final fica assim, 0, 0, derivada de Q em relação a X, menos derivada de P em relação a Y. E aí, quando a gente calcula o produto escalar desse camarada com o vetor K, ou seja, o vetor 001, na prática, você está substituindo esse personagem aqui pelo seguinte, que aí é uma outra formulação do teorema de Green. É trocar isso aqui por derivada de Q em relação a X menos derivada de P em relação a Y dA. Professor, então qual é a vantagem de sair daqui para cá? Bem, depende muito da sua expressão, do seu rotacional. Mas vale observar que, em um certo sentido, esse teorema lembra muito o teorema fundamental do cálculo. Como assim? Lembre-se do teorema fundamental do cálculo o seguinte, que a integral de A até B f' de x dx era nada mais nada menos que f de b menos f de a. Então aqui, observe que o domínio de integração do lado esquerdo é um intervalo fechado AB. E aí, qual é a relação que nós temos? Que quando você tem um f' aqui, você tem uma integral, meio que esses símbolos se cancelam e você avalia, vamos dizer assim, a função apenas na fronteira do conjunto. Ou seja, ao invés de você avaliar o x para todos os valores dentro do intervalo fechado de A até B, você olha somente para os extremos. Agora, somente para a fronteira do conjunto, que acho que é a linguagem mais adequada. Agora, observe o que está escrito aqui no Teorema de Green. No Teorema de Green, nós temos o seguinte. Nós temos uma curva gama. Vou até aqui desenhar a minha curva gama aqui. E dentro da curva gama, nós temos uma região D. Então, observe que o rotacional de F, ele está meio que fazendo papel de F'. Ou seja, na hora que você anula, entre aspas, a integral com a derivada, você transforma a sua integral dupla numa integral simples, e você, ao invés de calcular a integral no conjunto D todo, você calcula a integral em cima da fronteira. Então é como se esse lado esquerdo aqui fizesse papel do lado direito, e esse camarada aqui fizesse papel desse cara aqui.
Então, observe que existem algumas semelhanças. Espero que vocês tenham compreendido muito bem essas semelhanças, porque isso vai ser extremamente útil lá na frente. Por enquanto, vale a pena a gente fazer o seguinte: trabalhar em exemplos numéricos, até mesmo para ganharmos familiaridade com os conceitos. Então, vamos calcular essa integral. Lembre-se que quando a integral está escrita dessa maneira, entende-se o quê? Integral em gama, que aqui nós temos um produto escalar. É como se fosse aqui o primeiro vetor com coordenadas x menos y, segunda coordenada x mais y, e aqui é como se você fizesse um produto escalar, vou colocar entre aspas aqui, com o vetor dx dy, só para fins de ilustração. E ao fazer esse produto escalar, primeiro vezes primeiro mais segundo vezes segundo. Só que uma outra forma de descrever isso aqui é dizer que aqui o campo vetorial é f de gama. Só para deixar na nossa notação do teorema de Green. Então, seria interessante nós calcularmos o rotacional desse campo vetorial. Só que o que eu vou fazer? Eu vou identificar quem é P e quem é Q. Então, o P está aqui e o Q está aqui. E aí, como vamos dizer assim, uma espécie de diagrama para memorizarmos a relação, o que seria interessante aqui, como nossa curva está em R2? Eu vou olhar somente para essa submatriz aqui. Então, eu vou colocar aqui na primeira linha o operador diferencial, né, o gradiente, vamos colocar assim, as derivadas parciais, e na segunda linha as coordenadas de P e Q, os valores de P e Q. Então, aqui, para efeitos de ilustração, então eu coloco aqui derivada em relação a x, derivada em relação a y, aí eu coloco o P, e eu coloco o Q, e eu calculo o determinante. Então, determinante com muitas aspas, né? Então, deriva em relação a x a expressão x mais y. Então, isso aqui vai dar o quê? Integral dupla, né? Estou pensando aqui, saindo da curva para o rotacional, então vai ficar 1, que é derivando nessa expressão em relação a x, menos, agora vamos derivar essa expressão em relação a y, que dá menos 1. Então, vou colocar aqui menos 1 dA. Qual é a nossa curva gama mesmo? A curva gama é um círculo de raio 2. Só que olha que interessante. Ao terminarmos a nossa conta, aqui nós vamos ter a integral dupla em D, aqui menos que menos dá mais, então isso vai dar 2dA, e é muito mais fácil calcular o lado direito do que o lado esquerdo. Então nós vamos continuar a nossa conta. Observe que isso aqui é a mesma coisa que duas vezes a integral em D, 1dA, e a gente já viu em aulas de integrais duplas, e eu sugiro fortemente que vocês assistam a playlist de integral dupla do canal, isso aqui representa justamente a área de D. Ou seja, é a área do círculo de raio 2. Então, isso aqui vai dar 2 vezes π vezes r ao quadrado, já que é um círculo de raio 2. Então, vai ficar 4 vezes 8, 8π. Portanto, essa nossa integral inicial é igual a 8π. Então, às vezes, é conveniente você trabalhar com o teorema de Green para você, mesmo que você transforme uma integral de linha em uma integral dupla, às vezes o rotacional do seu campo vetorial te permite simplificar as suas contas, que nem aconteceu aqui. Então, vamos trabalhar com mais um exemplo numérico. Vamos calcular essa integral aqui, e aí eu já vou tentar conviver com vocês com essa notação para ajudá-los a memorizar de outra maneira. Só que aqui vamos descrever o nosso conjunto gama. Gama é o limite da região semianular D contida no semiplano superior entre os círculos x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1, ou seja, o círculo centrado na origem, raio 1, e x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4, ou seja, um círculo de raio 4. Então, aqui, nós vamos desenhar o nosso semicírculo de raio 1, porque eu só estou olhando para a parte superior. Vou até diminuir um pouquinho o tamanho dele para ficar mais fácil. E um outro de raio 2, porque lembre-se, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a r ao quadrado. Então, aqui,
um círculo de raio 2. Então, fica claro qual é a descrição do nosso conjunto, quem é o nosso gama. Mas também fica claro perceber quem é o nosso conjunto D. Uma coisa que eu esqueci de comentar sobre o teorema de Green é que o teorema de Green tem aquela relação se gama tem a seguinte propriedade. A trajetória da sua curva, quando você olha para o lado esquerdo da curva, tem que ter a região, vamos dizer assim, do seu domínio de integração, tem que ter o seu D. Ou seja, se você coloca a curva gama para cá, o lado esquerdo aponta para fora, da nossa região interna aqui. Então, a gente tem que, na hora de colocar o sentido da curva, nós devemos colocar dentro de D, o lado esquerdo dentro de D. Então, isso para poder aplicar o teorema de Green. Se porventura sua curva estiver no sentido oposto, basta você mudar o sinal do resultado final. Então, aqui está claro quem é o nosso conjunto. Vamos calcular o rotacional do nosso campo. Então, aqui, integral em gama, y² dx mais 3xy dy. E aí nós vamos identificar o rotacional. Aqui nesse caso é o P, aqui nesse caso é o Q. Então vamos lá. Então a gente coloca aqui no rascunho, derivada em relação a x, derivada em relação a y, P, Q. Então aqui vamos calcular a integral em dupla em D, derivada de Q em relação a x. Ou seja, a gente olha para o dy primeiro e deriva em relação a x. Então, nesse caso, vai dar só o 3y. Menos, agora a gente olha para quem está acompanhando dx, que é o nosso p, e deriva em relação a y. Que nesse caso vai dar 2y. Então, repetindo mais uma vez. Deriva o q em relação a x, menos derivada de p em relação a y. Então, apagando aqui as contas, isso aqui vai dar dA. Logo, isso aqui tem como resultado final a integral em dupla em D y dA. E agora é um exercício bem básico de integral dupla. O que a gente tem que fazer? Nós devemos descrever esse conjunto D. Só que como esse conjunto D ele tem uma propriedade, vamos dizer assim, que envolve círculos, então é interessante descrevê-lo em coordenadas polares. Então, para descrever em coordenadas polares, nós devemos descrever como varia o R e como varia o θ. Então, primeiro nós vamos focar no θ. Θ vai de zero, do ângulo zero, roda, 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 até π. Então, o nosso θ vai de zero até π, e o nosso raio vai de 1 até 2. Independente do ângulo θ, o nosso raio vai de 1 até 2. Então, agora nós vamos desenvolver essa conta usando essa informação. Então, aqui vai ficar integral de 0 a π, integral de 1 até 2. Como você vai escrever ele em coordenadas polares, y em coordenadas polares é r vezes seno θ. E lembre-se, no elemento de área dA, você paga uma taxa r, então fica r vezes. Ou você coloca o dr dθ ou dθ dr. Como quem varia de 1 até 2 é o r, então você coloca primeiro o dr, e quem varia de 0 até π, dθ. Então, caso você não lembre do porquê da existência desse r aqui, ou o porquê desse r sendo θ, sugiro que vocês procurem na playlist de cálculo 2, integrais duplas em coordenadas polares. Aqui vai ficar r vezes r ao quadrado. Aqui a gente consegue desmembrar. Vai ficar a integral de 1 até 2, r ao quadrado dr, vezes integral de 0 até π, seno de θ, dθ. É uma propriedade que nós temos pelo fato dos limites de integração envolver intervalos numéricos. Então, aqui vai ficar r ao cubo sobre 3, na variação de 1 até 2, vezes integral do seno, deixa eu até separar aqui em parênteses, integral do seno é menos cosseno. Então, vai ficar menos cosseno de θ na variação de 0 até π. Então, prosseguindo as nossas contas, isso aqui vai ficar
trocando o R por 2, 2 ao cubo sobre 3, ou seja, 8 sobre 3, menos 1 sobre 3. Isso entre parênteses, vezes. Aí aqui vai ficar o θ por π, vai dar menos 1, com esse menos vai dar mais. Menos, agora troca o θ por 0, vai ficar menos 1. Então aqui nesse caso, vai dar o quê? 7 sobre 3 vezes 2, e isso dá como resultado final 14 sobre 3. Então, a nossa integral aqui é 14 sobre 3. Então, seguindo para o nosso próximo exemplo, vamos achar o trabalho realizado pela força que está posta aí ao mover a partícula da origem ao longo do eixo x para o ponto 1, 0, em seguida ao longo de um segmento de reta até o ponto 0, 1, e então volta para a origem ao longo do eixo y. Então, vamos desenhar essa situação. Então, nós temos aqui os nossos eixos. Então, a gente começa o seguinte. Você vai da origem até o ponto 1, 0. Depois, eu acho que exagerei aqui na escala, até o ponto 1, 0. Depois, você vai em um segmento de reta até o ponto 0, 1. E depois você retorna para a origem. Então, é tentador acreditar que o trabalho vai dar zero. Até porque você começou na origem e voltou para a origem. O porém, a gente tem que saber se o nosso campo F é um campo conservativo. E fica um convite para vocês perceberem se esse campo é ou não é conservativo. E na prática, na verdade, não é. Vocês vão perceber que esse campo não é conservativo. Se nós tivéssemos com essa informação, F é um campo conservativo, então já poderíamos concluir que o gradiente daria zero. Então, nesse caso, não tem jeito. Vamos calcular o rotacional de F para ver se a gente consegue alguma simplificação interessante da nossa função. Na verdade, não precisa nem da rotacional de F, né? A gente precisa daquela relação que eu havia comentado. Derivada de Q em relação a x menos derivada parcial de P em relação a y, usando aquele mecanismo para memorizar. Então, aqui nesse caso, derivando a segunda coordenada em relação a x vai dar y ao quadrado. Derivando a primeira coordenada em relação a y, vai dar só x. Então, menos x. Então, esse camarada aqui vai estar na minha integral dupla, né? Então, vai ficar trabalho realizado. Vai ser nada mais, nada menos que a integral em gama, f de gama. Mas isso pode ser traduzido pelo teorema de Green como integral dupla em D. E observe que a região interior aqui, sempre quando está à esquerda de curva, você está pegando a região de D, né? Isso aqui vai ficar integral dupla de y2 menos x dA. O que resta fazer agora é calcularmos, fazermos a descrição do conjunto D. O nosso conjunto D a gente pode descrever como uma região do tipo 1, ou seja, ele é o conjunto de todos os x e y, tal que o x ele varia de 0 até 1. Opa! X ele varia de 0 até 1. E o y, fixado um valor de x, o y está variando de 0 até essa reta aqui. Só que essa reta aqui, se vocês observarem direitinho, essa reta possui como equação 1 menos x. Fica como exercício perceber que a equação da reta é 1 menos x. Então, nesse caso, o y varia de 0 até 1 menos x. Então, desenvolvendo aqui, vai ficar como? Integral, no caso, os números ficam por fora. Integral de 0 a 1 menos x, y2 menos x. Quem varia nesse intervalo é o dy. Quem varia no intervalo de fora é o x. Agora é só terminar as contas. Então, aqui vai ficar a integral de 0 a 1. Então, isso aqui vai ficar, em relação a y, vai ficar y ao cubo sobre 3. Isso na variação de 0 a 1 menos x, menos
x vezes y, e aqui, como pode gerar uma ambiguidade, eu vou sinalizar aqui que o y vai de 0 até 1 menos x, só para deixar enfatizado qual é a substituição feita. Então, aqui vai ficar a integral de 0 até 1. Substituir aqui vai ficar 1 menos x ao cubo sobre 3, menos, então aqui vai ficar x vezes 1 menos x, menos quando você troca o y por 0, vai zerar. Bem, e aqui vai ter o dx. Então, não tem muito jeito, é abrir conta. Então, podemos abrir de diversas maneiras. Eu gosto muito do seguinte. Primeiro, vou deixar todo mundo com o mesmo denominador. Então, vou multiplicar o 3 em cima e embaixo. E aí eu já vou aproveitar e ao botar 1/3 em evidência, vou deixar 1/3 para fora da integral. Além disso, gosto muito de lembrar do Chitãozinho Chororó para botar 1 menos x em evidência. Então, nesse caso aqui, vai ficar 1 menos x ao quadrado menos 3x. Então, aqui vai ficar como? Bem, aqui vai dar 1/3, integral de 0 a 1. Vamos desenvolver primeiro a questão, a parcela que está em colchetes. Então, aqui vai ficar, por produtos notáveis, 1 menos 2x mais x2 menos 3x. Já vou aproveitar e juntar aqui, vai ficar menos 5x. Já vou botar aqui um parênteses. E vou aplicar a distribuição Ebert-Richards aqui. Então, vai ficar 1/3, integral de 0 a 1. Vamos lá, primeiro com 1. Então, vai ficar 1 menos 5x mais x ao quadrado, agora com menos x. Menos x mais 5x ao quadrado menos x ao cubo dx. Agora é só correr para o abraço. Então, aqui, 1/3, mantenho aqui. E agora eu vou agrupar as potências. Então, primeiro com a maior potência, que é o 3. Então, vai ficar menos x ao cubo. Das potências que estão ao quadrado, nós temos aqui o 1 e o 5. Então, vai dar 6x ao quadrado. No menos, vai dar, da potência 1, vai dar menos 6x. E sobrar a constante 1 dx. Então, na hora de calcular as integrais, vai ficar como? Vamos lá, 1/3 vezes. Então, aqui vai ficar menos x à quarta sobre 4, mais 6x ao cubo sobre 3, que dá a mesma coisa que 2. Ah, tá, antes, né? Vou colocar aqui na variação de 0 a 1, mais 2x ao cubo, também na variação de 0 a 1, menos, aqui vai ficar 3x ao quadrado, na variação de 0 a 1, mais x na variação de 0 a 1. Ou seja, resolvi cada integral que está aqui. Aqui vai ficar 6x ao cubo sobre 3, o 6 com 3, na hora de simplificar, dá 2. Menos 6x ao quadrado sobre 2, o 6 com 2, simplificou, deu 3. E aqui a integral de 1 dá x. Então, agora é só concluir a conta. Isso aqui vai ficar menos 1/4 mais 2 menos 3 mais 1. Então, aqui cancela. Aqui vai dar menos 1/4, com 1/3 vai dar menos 1 sobre 12. Então, isso implica que o trabalho realizado pelo aquele campo de forças naquela trajetória é menos 1 sobre 12. E é uma outra forma de mostrar, inclusive, que aquele campo de vetores não era conservativo. Então, não valia aquela regra de você saiu do ponto inicial, chegou no ponto final no mesmo local, o trabalho ser igual a zero. Isso só era válido se o campo fosse conservativo. Uma das grandes aplicações do Teorema de Green é que ele também te ajuda a calcular a área e ele te permite calcular a área de diversas maneiras, que são essas fórmulas que você está vendo aqui. Na verdade, tem várias e várias outras fórmulas que isso vai depender muito da sua criatividade. E como assim depende da criatividade? Porque observe o seguinte, para você calcular a área por meio de uma integral dupla, isso é nada mais, nada menos que a integral dupla no domínio D, 1 dA. Então, o que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar da seguinte maneira.
Para quais campos P e Q eu tenho a seguinte relação, que é a derivada de Q em relação a X menos. Lembra daquela formulinha lá, que eu estou indo um pouco mais direto. Derivada de P em relação a Y. Então, só para relembrar mais uma vez qual formulinha que eu estou falando, você coloca aqui derivada em relação a X na primeira linha, derivada em relação a Y na segunda linha, coloca P, coloca Q e finge que você está calculando um determinante. Então, eu quero que esse camarada aqui seja exatamente igual a 1. Só que existem vários P e Qs que cumprem essa propriedade. Então, vou dar exemplos. Eu posso pensar no P igual a 0 e no Q igual a X. E quando eu penso dessa maneira, o nosso A de D vai ser o quê? A integral em gama f de gama. Ou seja, 0x de gama. E aí, uma notação alternativa para isso é lembrar daquele produto escalar, porque isso aqui é um produto escalar. Então, isso aqui fica a mesma coisa que a integral em gama 0x escalar, vamos colocar com essa notação horrorosa, dx dy. E aí, ao realizar o produto escalar, isso aqui vai ficar 0dx mais integral em gama de x dy. Então, você considerar P igual a 0, que é igual a x, você obtém essa relação. Se você colocar, por exemplo, P igual a menos y e Q igual a 0, você vai ter a integral em gama de menos y dx. E se você, por exemplo, colocar menos y sobre 2 e x sobre 2, você obtém essa outra relação. Ou seja, escolher um P e Q que atende a essa condição amarela, você automaticamente desenvolveu uma fórmula usando integrais de linhas para calcular a área do conjunto D. E isso é interessante, por exemplo, para realizarmos a seguinte aplicação. Determine a área delimitada pela elipse que é dado por essa expressão. E aí vamos desenhar a nossa elipse. Então aqui nós temos o nosso plano cartesiano. Aí eu vou desenhar uma elipse. Tem que ser centrada na origem, então aqui eu só vou separar bonitinho para posicionar bem. Então, conseguir posicionar bem. Então, o que acontece? O nosso domínio D é essa curva. Eu vou considerar gama de tal forma que... Gama não. O meu campo vetorial F de tal maneira que a área delimitada pela minha elipse venha a ser a integral em gama x dy, conforme essa primeira fórmula aqui. Uma área pode ser vista como integral em gama x dy. Só que quem é x e quem é dy, né? Para isso, a gente tem que descrever a curva gama, cuja trajetória é uma elipse. Então, a gente tem que parametrizar a nossa elipse. E uma das possíveis parametrizações da elipse é você fazer a primeira coordenada A vezes cosseno t e a segunda coordenada B vezes seno t, aonde o nosso t ele varia no intervalo de 0 a 2π. Então, aqui, o que acontece? Isso aqui vai ser a mesma coisa que a integral de 0 a 2π. Eu tenho que agora calcular quem é o gama-ninho. O nosso gama-ninho aqui, deixa eu colocar aqui do lado, gama-ninho de t vai ser menos a seno de t, b cosseno t. Então, o que acontece? O nosso x é a vezes cosseno t, e o dy seria o quê? Esse camarada dt, ou seja, b vezes cosseno de t, dt. Por quê? Porque aqui a gente é aquela notação que havia comentado. Uma outra forma de enxergar isso, eu vou colocar aqui agora. Quando eu coloco assim, integral em gama x dy, eu posso operacionalmente falando, colocar dt embaixo, dt em cima, e dy dt é a derivada de y em relação a t, ou seja, é a derivada da coordenada y. Ou seja, a derivada da coordenada y é justamente essa componente. Então, eu posso substituir o dy por dy dt dt e voilá. Cheguei nessa expressão. Agora é só arrumar a conta, né?
A e B são constantes, eu posso jogar para fora da integral. Aqui vai ficar a integral de 0 a 2π cosseno ao quadrado de t dt. Essa é uma integral trigonométrica, então ela é bem clássica para se resolver. A gente precisa usar aquela relação que é a seguinte, que cosseno ao quadrado de t, ele é a mesma coisa que cosseno 2t mais 1. Na verdade, até coloco na ordem inversa, né? Então, deixa eu fazer assim. 1 mais cosseno 2t sobre 2. Então, ao fazer essa substituição aqui, nós vamos ter o quê? A vezes b, integral de 0 a 2π, perdão, 1 mais cosseno 2t sobre 2 dt. Então, separando aqui as integrais, eu já vou botar esse sobre 2 para fora da integral. Então, vai ficar o sobre 2 aqui. Observe que vai ficar a vezes b sobre 2, integral de 1 é da t, então t variando de 0 a 2π. E essa integral aqui vai ficar o quê? Integral vai ficar seno de 2t sobre 2. Isso de 0 a 2π. Basta usar a regra da substituição, mas se persistir as dúvidas, eu sugiro que coloque nos comentários. Qualquer coisa eu vou indicando qual vídeo você deve assistir para poder entender essa passagem. Quando você troca o t por 2π, aqui vai dar 4π. Seno de 4π é a mesma coisa que o seno de 0, que dá 0. Menos o seno de 0, que dá 0. Então, isso aqui vai dar 0. Então, o que sobra, na prática, é a vezes b sobre 2 vezes 2π. E aí, isso implica que a área da nossa elipse é igual a π vezes a vezes b. E o interessante é que se você cai no caso particular, onde a e b são iguais, nós temos uma circunferência, e a área da circunferência a gente sabe que é o quê? Se a e b são iguais a um número r, r vezes r ao quadrado, a área de uma circunferência é π r ao quadrado. Bem, então, nosso próximo objetivo é estudar parametrizações de superfícies. Por quê? Porque a ideia é o seguinte, que o teorema de Green ele só está se aplicando a R2, ou seja, a regiões no espaço bidimensional. Nós vamos tentar buscar, entre aspas, uma versão do teorema de Green em 3 dimensões. Mas primeiro precisamos estudar parametrizações de superfícies. Então eu peço que vocês curtam o vídeo, me deem feedback se vocês estão gostando ou não. O apoio de vocês é muito importante para prosseguir no curso. E até a próxima.